irmãos, a graça e a paz de Cristo sobre a sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui com mais uma devocional para a nossa meditação. E o tema da nossa devocional hoje será uma pergunta. E a pergunta é: para quem você está olhando? E quero ler dois versículos que se encontram no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, o verso 29 e 30. Está escrito assim: Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 29 e 30. Os discípulos de Jesus estavam no barco, atravessando o mar da Galileia, quando uma grande tempestade cai sobre o barco, cai sobre os discípulos. Jesus havia ficado em terra, atendendo as multidões. E depois de despedir as multidões, Jesus ainda reserva um tempo para orar. Lembre-se que Jesus foi um homem de oração. E o texto diz que de madrugada, Jesus então, caminhando sobre o mar, vai em direção do barco, vai em direção dos discípulos. E o texto diz ainda que quando Jesus se aproxima do barco, os discípulos tiveram medo, ficaram receosos porque não reconheceram que eram Jesus. Então Jesus se apresenta, Jesus os acalma. E Pedro, que estava no barco, pede então para ir ao encontro de Jesus caminhando sobre o mar. Jesus então chama Pedro, diz: Pedro, venha. E Pedro então desce do barco e começa a caminhar na direção de Jesus. Mas nós lemos que Pedro afundou, Pedro naufragou. E o motivo foi que ele teve medo, porque olhou para a tempestade. Ele olhou para as ondas. Ele teve medo porque tirou seus olhos de Jesus. E eu pergunto para você, meu irmão, para onde você está olhando? Para quem você está olhando? Você está olhando para os médicos? Você está olhando para os políticos? Você está olhando para quem? Você está olhando para a crise? Veja que quando Pedro desce do barco, a tempestade ainda continuava. Mas quando Pedro caminhava olhando para Jesus, a tempestade não causou danos a Pedro. O problema foi quando Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para a circunstância, olhou para as ondas, olhou para o vento. Meus irmãos, o Senhor nos convoca a caminhar em meio às lutas, em meio às tempestades. Mesmo que a tempestade nos assole, mesmo que a tempestade nos cause medo, nós devemos caminhar olhando para Jesus. E assim, a tempestade não nos causará danos. O segredo é caminhar olhando para Jesus. Em meio às tempestades da vida, que são inúmeras, que são grandes, é caminhar com fé. E essa fé, levar os nossos olhos, colocar os nossos olhos no Senhor Jesus. Porque no tempo certo, no tempo devido, na hora exata, a tempestade vai terminar. Jesus entrou no barco e acalmou a tempestade. Então, meu irmão, caminhe olhando firmemente, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E tenha certeza que a tempestade vai passar. Deus abençoe sua vida. Fique na paz de Cristo, em nome de Jesus.